Os primeiros filósofos cristãos, eles tinham a plena consciência de que a razão humana tinha os seus limites. E eles queriam juntar o uso da razão humana para justificar a crença cristã, ou para justificar a religião cristã. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou abordar sobre a filosofia cristã. Sabemos que na história da filosofia, desde lá da Grécia, no século VI a.C., existiram os filósofos gregos que tentaram usar a sua razão para distanciar dos mitos. Já com o nascimento do cristianismo, começa a fazer o contrário, usar a razão para justificar uma religião nascente que era o cristianismo. A filosofia cristã, ela pode ser dividida em alguns períodos. Tem o primeiro período, que é o período apostólico, a qual não tem muita filosofia. Simplesmente os apóstolos estão passando adiante aquilo que aprendeu com Jesus. E os discípulos ou seguidores das ideias de Jesus, anunciadas pelos apóstolos, eles estavam levando adiante que na cristandade vai ser conhecido como a tradição, aquilo que está trazendo e entregando para outras pessoas. Jesus entregou para os apóstolos entregaram para os seus seguidores e assim começou uma longa tradição. Aí conhecemos como o período apostólico. Já para lá de 105 ou 160 anos da era atual, ou seja, nos primeiros 100 anos, começaram a aparecer uma filosofia que nós conhecemos como a patrística. A patrística era conhecida como a produção filosófica realizada pelos pais da igreja, não é à toa que patrística quer dizer pais, que eles tentaram juntar a filosofia grega com a revelação cristã. Já o terceiro período da filosofia cristã vai ser conhecido como a escolástica, lá por volta do século XIII, a qual é um período onde tem a sistematização das ideias cristãs em sumas. Ou seja, podemos conhecer isso hoje como catecismo, ensinando o que a religião cristã ensina, o que a religião cristã é. Mas, neste conteúdo aqui, vamos focar na patrística, para dizer duas bases que serão fundamentais para o desenvolvimento da filosofia e também da teologia cristã. São Justino, um santo da Igreja Católica, que viveu em 165 d.C., ele vai tentar dizer que o Logos dos gregos se manifestou na sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a filosofia grega foi um preparo para o cristianismo nascer. E São Justino, ele fala a seguinte coisa em seu livro Apologia. Assim, os que viveram conforme o Logos são cristãos, mesmo que tenham sido considerados pagãos, como aconteceu entre os gregos, como Sócrates, Heráclito e muitos outros. Então, para São Justino, existe uma participação dos filósofos gregos para a manifestação das ideias cristãs. Então, São Justino ele está justificando, especialmente para intelectuais, ali do meio de Roma, da Grécia, que o cristianismo é uma religião já preparada antes mesmo desta religião aparecer. Então ele diz que os filósofos gregos, eles já eram cristãos antes mesmo do cristianismo aparecer. Então a filosofia foi um preparo para o nascimento do cristianismo. Depois, São Justino ele coloca a seguinte coisa: tudo o que os filósofos e legisladores elaboraram e afirmaram corretamente deve-se à participação que tiveram no Logos por meio da investigação e intuição. São Justino ele coloca aqui o conceito de participação, ou seja, você, quando faz uso da sua razão, buscando conhecimento, buscando sabedoria, você tem uma participação no Logos divino, ou seja, você está tendo acesso à razão, às ideias divinas. E ele continua: como, porém, não conheceram o Logos integral, que é o Cristo,
caíram frequentemente em contradições uns contra os outros. Ou seja, para São Justino, nós temos, como humanos, usando a nossa razão, nós temos, não de forma integral, a visão da razão, a visão da verdade, mas para São Justino, em Cristo, é manifestado de forma integral a razão. Ou seja, quando não temos acesso a essa razão de forma integral, caímos em muitos erros. Ou seja, para São Justino, a filosofia muitas vezes, ou o ser humano usando a razão, pode cair em muitos erros, porque nós não temos acesso de forma integral à razão. E essa razão, este Logos, foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Porém, para outro filósofo cristão, não dá para conciliar a razão humana ou a filosofia grega com a revelação divina. Por quê? Ele falava que a filosofia, ela é a mãe de todas as heresias. Tertuliano, ele afirmava a seguinte coisa: existe uma oposição radical entre a razão, que atua nos filósofos, e a fé, que caracteriza o cristão. Não pode haver concordância alguma entre a razão humana e a revelação divina. Precisamos de um cristianismo puro, longe do estoicismo, do platonismo e da dialética. Ou seja, Tertuliano, ele dizia que existe uma oposição radical entre a fé e a razão. Não dá para conciliar. Ele falava que deve buscar um cristianismo puro que se distancia do platonismo, do estoicismo, da dialética. Ou melhor dizendo, um cristianismo que se distanciasse da filosofia. Então, para ele, aqui ele coloca que não dá para conciliar a filosofia com o cristianismo, como alguns filósofos ou teólogos patrísticos estavam tentando. Mas temos outro filósofo cristão do período da patrística, que é muito famoso, que é o Santo Agostinho, a qual nós temos até vídeo dele aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima. Agostinho inclinou pela posição de São Justino e buscou conciliar a filosofia grega com a revelação divina. Ou seja, as ideias de Agostinho influenciou de forma decisiva os ramos do pensamento religioso e político cristão. Não é à toa que, com Agostinho de Hipona, ele cria um sistema político, o agostinismo político, a qual ele aborda sobre duas cidades. Uma cidade que é construída pelo amor a Deus e uma cidade que é construída pelo amor aos homens. Então ele faz uma conciliação, optando pela via de São Justino e não de Tertuliano, que dá para conciliar a filosofia grega com a revelação cristã. Ou seja, Agostinho, por passar por muitas seitas, por muitos movimentos filosóficos, ele tem uma habilidade retórica e oratória e de gramática para tentar fazer esse trabalho em conciliar a filosofia com a religião cristã. Agostinho, ele combateu o ceticismo da Academia Platônica. A Academia Platônica, ela se tornou cética. Para ele, a Academia Platônica se tornou cética devido a Antíoco. Ou seja, Antíoco era um platônico que virou um cético, que passou a duvidar de tudo. Ou seja, ele fez isso devido à influência que ele teve de outro filósofo cético, que é o Fílon. Dá para entender que esses filósofos, eles estavam fazendo um trabalho de pegar um conhecimento humano, que era a filosofia, e aplicá-la para justificar um conhecimento religioso ou sobrenatural. De que o Logos que os gregos buscavam se manifestou de forma integral em Jesus Cristo. A verdade que os gregos queriam alcançar, essa verdade foi manifestada em Jesus. E os filósofos cristãos, ou os patrísticos, eles tinham a plena certeza de que a razão humana pode cair em inúmeros erros, que para o cristianismo vai chamar esses erros de heresia. Quando ocorre uma heresia? Quando uma pessoa, dentro do cristianismo, começa a fazer o uso da razão, esse uso da razão chega a conclusões que distanciam, se distanciam da revelação cristã. É por isso que Tertuliano vai dizer que a filosofia, muitas vezes, é a mãe de muitas heresias. Porque nesse caminho para chegar na verdade, o homem pode cair em muitos erros. Mas
se temos uma razão, essa razão tem que ser usada. Não é à toa que hoje tem muitos teólogos que estão tentando usar a ciência secular ou a física para justificar a fé na religião cristã ou a fé na existência de um Deus. Os filósofos cristãos, como Tertuliano, São Justino, Agostinho, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, entre outros, eles usaram da sua razão para justificar ou fazer um caminho para alcançar a verdade revelada por Deus. Em vez de você aceitar a verdade ou a revelação divina simplesmente pela fé, mas você também aceita essa revelação pela razão, ou seja, pelo uso da filosofia. Não é à toa que muitas pessoas vão chamar a teologia de um cristianismo racionalizado. Ou seja, a filosofia é a filosofia, ou melhor dizendo, a teologia é a racionalização da fé cristã para justificar o motivo da sua fé para outras pessoas. Ou seja, os filósofos cristãos, eles não estavam justificando a fé para quem já estava crendo. Eles estavam justificando a fé para os filósofos gregos, para aqueles que não criam em Jesus, para aqueles que não acreditavam em uma revelação. É por isso que eles fazem uso da filosofia para divulgar o cristianismo para uma classe mais intelectual. Toda vez que um filósofo ou um teólogo cristão ou religioso usa da ciência, ele está querendo falar da sua fé para um meio mais intelectual, para um meio mais evoluído intelectualmente. Espero que esse conteúdo ajude você a compreender a filosofia cristã e bons estudos de filosofia. E eu fui.